Uma mãe idosa sempre dormia demais, até que um certo dia a cuidadora decidiu colocar câmeras escondidas no seu quarto e o que ela viu a deixou desesperada. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. Marina segurava o pequeno dispositivo nas mãos, o coração batendo como um tambor. A luz fraca do abajur ao lado da cama de Dona Rosa criava sombras inquietantes nas paredes do quarto. Ela estava ali há apenas uma semana, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado não parava de crescer. Aquela noite seria crucial. Com mãos trêmulas, ela ajustou a câmera escondida em um canto do armário. Escolhera aquele ponto porque tinha visão direta para a cama e para a pequena mesa onde os medicamentos de Dona Rosa eram mantidos. Uma tosse fraca ecoou pelo quarto, fazendo Marina congelar. A idosa se mexeu na cama, murmurando algo incompreensível. "Está tudo bem, Dona Rosa", sussurrou Marina, tentando esconder a ansiedade. Enquanto saía do quarto, Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia um peso na mansão Silveira que parecia maior a cada dia. Rafael, o filho mais novo de Dona Rosa, era sempre cordial, mas seus olhares longos e inexpressivos faziam Marina se sentir vigiada. Amanda, por outro lado, parecia uma ilha de normalidade, mas estava tão sobrecarregada que mal tinha tempo de conversar. Mais tarde naquela noite, no pequeno quarto destinado à cuidadora, Marina conectou o dispositivo ao laptop. Seus olhos se arregalaram assim que o vídeo começou. A gravação mostrava Rafael entrando no quarto pouco depois de Marina sair. Ele vestia uma camisa de seda, a postura ereta, como se fosse um visitante casual. Mas o que ele fez foi tudo, menos casual. Rafael abriu a gaveta com os medicamentos de Dona Rosa, examinou os frascos e retirou um deles. Ele colocou algumas pílulas em um lenço, substituindo-as por outras de um frasco que trouxera consigo. Enquanto fazia isso, ele murmurou algo quase inaudível. "É só questão de tempo. Ninguém vai desconfiar." Marina levou a mão à boca, o estômago revirando. Em seguida, Dona Rosa começou a se mexer na cama. Rafael parou, observando a mãe por alguns segundos antes de se aproximar e segurar sua mão com um gesto que parecia reconfortante, mas soava falso. "Não faça isso", Dona Rosa murmurou, ainda meio adormecida. "Eu prometo que não vou contar nada." Marina pausou o vídeo, seu peito apertado. O que aquilo significava? O que Rafael estava tentando fazer com a própria mãe? A cuidadora sabia que precisava agir, mas como? Não podia simplesmente acusar Rafael sem provas mais concretas. Além disso, ele era o responsável financeiro da família e, portanto, seu empregador direto. A ideia de confrontá-lo a deixava em pânico. Ela voltou ao vídeo, avançando quadro a quadro. Rafael saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Marina fechou o laptop e respirou fundo. Estava claro que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Ela precisava de mais informações antes de decidir o que fazer. Marina passou o resto da noite acordada, tentando montar um plano. Pela manhã, a rotina da casa seguia como de costume, mas Marina não conseguia ignorar os olhares de Rafael, que pareciam ainda mais calculados. Enquanto ajudava Dona Rosa a tomar café, Marina se inclinou para a frente e sussurrou: "Dona Rosa, você se sente mal depois de tomar os medicamentos?" A idosa parou, olhando-a com olhos cansados, mas com uma luz de alerta repentina. "Não confie neles", respondeu baixinho, antes de levar a xícara aos lábios com mãos trêmulas. As palavras ressoaram na mente de Marina como um alarme. Não havia mais dúvidas, algo terrível estava acontecendo naquela casa. E ela precisava descobrir o que antes que fosse tarde demais. A manhã começou com a habitual quietude da mansão, mas Marina sentia-se como uma corda prestes a arrebentar. Enquanto preparava o café de Dona Rosa, observava os detalhes com mais atenção. Os frascos de medicamentos na mesa, o tom pálido da pele da idosa e até os passos pesados de Rafael no andar de cima.
Tudo parecia carregado de significado. Assim que teve um momento a sós, Marina pegou os frascos de medicamentos que Rafael havia manipulado na noite anterior e examinou os rótulos. Algo parecia errado. Os nomes impressos não batiam com as anotações médicas que Amanda havia lhe passado no início do trabalho. Ela pesquisou os nomes dos medicamentos em seu celular. O primeiro era um sedativo forte com efeitos colaterais que incluíam confusão mental e letargia. O segundo era um placebo, sem nenhum princípio ativo. Marina sentiu uma onda de indignação crescer dentro dela. Rafael estava deliberadamente debilitando a mãe. Mais tarde, enquanto Dona Rosa descansava, Marina chamou Amanda para uma conversa. Elas se encontraram na biblioteca, um lugar raramente usado por Rafael. Amanda, preciso que você veja algo, começou Marina, mantendo o tom o mais neutro possível. Amanda franziu a testa, mas seguiu Marina até seu quarto. Lá, Marina mostrou as gravações da noite anterior. Amanda assistiu em silêncio, sua expressão passando de ceticismo para choque. Quando Rafael murmurou, "É só questão de tempo. Ninguém vai desconfiar." Amanda cobriu a boca com a mão. "Isso não pode ser verdade." Ela sussurrou, olhando para Marina com os olhos arregalados. "Ele não faria isso com a nossa mãe. Eu gostaria que fosse mentira, mas é isso que estamos vendo", respondeu Marina firme. "E não é só isso. Olhe os medicamentos. Ele trocou por pílulas que deixam sua mãe completamente vulnerável." Amanda pegou os frascos e leu os rótulos, a respiração acelerando a cada segundo. "Isso não é o que o médico receitou", murmurou. "Eu mesma peguei a prescrição dele há meses." Marina deu um passo à frente, tentando demonstrar apoio. "Precisamos agir, Amanda, mas eu não posso fazer isso sozinha." Amanda hesitou, suas mãos tremendo enquanto segurava os frascos. "Rafael é perigoso, Marina. Ele tem contatos. Ele sempre deu um jeito de sair ileso de tudo." "Não desta vez", afirmou Marina. "Não se trata só de sua mãe, trata-se de justiça." Depois de longos minutos de silêncio, Amanda concordou em ajudar. Ela sugeriu que começassem substituindo os medicamentos alterados pelos originais. Marina teria que ser cuidadosa para não levantar suspeitas. Naquela noite, Marina teve dificuldade em dormir. Cada som na mansão parecia amplificado. Passos no corredor, portas rangendo, até o som distante de um relógio antigo pareciam sinais de que ela estava sendo observada. Enquanto reorganizava os medicamentos de Dona Rosa, Marina percebeu algo que gelou seu sangue. A porta do quarto estava entreaberta. Ela tinha certeza de que a fechara. Ela olhou ao redor, sentindo a tensão aumentar. Será que Rafael sabia o que ela estava fazendo? Será que ele estava ali, observando? Nos dias seguintes, Marina notou pequenos detalhes que a deixaram paranoica. Uma gaveta que estava aberta quando ela tinha certeza de que a havia fechado. Um bilhete na mesa que não estava lá antes, escrito apenas, "Tome cuidado." Ela começou a sentir que a mansão tinha olhos por todos os lados. Rafael parecia estar sempre por perto, observando-a com um olhar inexpressivo, mas penetrante. Apesar do medo, Marina e Amanda conseguiram trocar os medicamentos de Dona Rosa. No dia seguinte, a idosa parecia ligeiramente melhor. Ela conseguia formar frases mais coerentes e até expressou um leve sorriso para Marina. "Você é um anjo", sussurrou Dona Rosa, segurando a mão de Marina. Marina tentou sorrir, mas o peso da situação não permitiu que ela relaxasse. O próximo passo seria encontrar provas mais concretas para confrontar Rafael. Porém, uma coisa era certa, ele não estava alheio às mudanças. Marina tinha acabado de trocar os medicamentos de Dona Rosa quando encontrou Amanda no corredor, segurando um envelope fechado. Havia urgência em seu olhar. Rafael deixou isso no escritório ontem à noite. Ele parecia nervoso, mais do que o normal. Marina franziu a testa, curiosa e preocupada. "Você já olhou?" Amanda balançou a cabeça. "Não consegui."
Ele trancou tudo antes de sair. Era a primeira vez que Amanda parecia genuinamente tomada pela tensão. A mansão, sempre tão imponente, parecia sufocante naquele momento. Marina seguiu Amanda até o escritório de Rafael, onde a porta estava entreaberta, revelando um ambiente meticulosamente organizado. No canto da sala, uma estante de livros parcialmente deslocada chamou a atenção de Marina. "Você notou isso?" perguntou ela, apontando. Amanda se aproximou e juntas elas empurraram a estante para o lado, revelando um cofre embutido na parede. "Meu Deus!" Amanda sussurrou. Marina olhou para ela. "Você sabe o que tem aqui?" Amanda respirou fundo, tentando se recompor. "Não, mas considerando o comportamento de Rafael, não pode ser coisa boa." Elas examinaram o cofre. Era robusto, com uma combinação eletrônica. Amanda tentou algumas senhas básicas, como datas de aniversário, mas sem sucesso. "Precisamos abrir isso", insistiu Marina, sentindo um frio na barriga. Amanda hesitou. "Não podemos chamar atenção. Rafael está desconfiado. Ele sabe que algo mudou, mesmo que ainda não tenha provas." Marina assentiu, mas sua mente já estava formulando um plano. Nos dias que se seguiram, a tensão na casa só aumentou. Rafael observava cada movimento, especialmente de Amanda, que agora parecia mais distante durante os jantares. Marina, por outro lado, continuava cuidando de Dona Rosa, que demonstrava sinais de melhora. Uma tarde, enquanto organizava os medicamentos, Marina puxou conversa com Amanda. "O que sabemos sobre as finanças da sua mãe?" Amanda parecia desconfortável. "Rafael controla tudo desde que ela adoeceu. Ele disse que cuidaria das contas médicas e que não precisávamos nos preocupar." Marina olhou para ela, séria. "Você acredita nisso?" Amanda desviou o olhar. "Não. Não depois do que vimos." Marina insistiu. "Precisamos de respostas." Naquela noite, Amanda decidiu agir. Depois que todos foram dormir, ela e Marina voltaram ao escritório. Amanda havia encontrado uma cópia das chaves na gaveta de Dona Rosa, permitindo que elas entrassem sem fazer barulho. Enquanto Amanda vasculhava as gavetas, Marina observava as pilhas de papéis espalhadas sobre a mesa. Havia extratos bancários, relatórios médicos e contratos. Um detalhe chamou sua atenção. Um conjunto de recibos relacionados a uma empresa farmacêutica cujos valores eram absurdamente altos. "Amanda, olha isso." Amanda pegou os recibos, lendo rapidamente. "Esses valores, eles são para medicamentos que minha mãe nunca usou. Ou seja, ele está desviando dinheiro." Amanda assentiu, e seu olhar se fixou novamente no cofre. "Aposto que o resto das provas está aí." Elas decidiram procurar ajuda para abrir o cofre, mas precisavam ser discretas. Marina sugeriu Eduardo, que tinha retornado à cidade recentemente. Amanda relutou, mas concordou. No dia seguinte, enquanto Rafael estava fora, Amanda ligou para Eduardo, explicando a situação. Ele chegou à mansão horas depois com um ar cauteloso, mas disposto a ajudar. "Então vocês acham que Rafael está escondendo algo?" perguntou ele, olhando para o cofre. Marina interveio. "Temos certeza. Só precisamos abrir isso para provar." Eduardo trouxe ferramentas improvisadas para tentar forçar a abertura do cofre. O processo foi lento e barulhento, deixando as três em estado de alerta constante. Finalmente, o cofre se abriu com um estalo seco. Amanda pegou os papéis e começou a folheá-los freneticamente. Marina e Eduardo observavam em silêncio enquanto ela lia, o rosto ficando mais pálido a cada página. "Ele está desviando dinheiro das contas da nossa mãe há anos." Amanda murmurou quase sem voz. "E está financiando políticos." Marina se inclinou pegando uma folha específica. Era um contrato que mostrava uma transferência substancial para uma campanha eleitoral. "Isso explica tudo", disse ela. "Ele está usando o dinheiro da sua mãe para criar conexões poderosas." O som de passos no corredor congelou todos no lugar. Rafael estava voltando. "Fechem isso agora", Amanda sussurrou.
empilhando os papéis de volta no cofre. Eduardo tentou fechar o cofre, mas o mecanismo estava danificado. Sem escolha, eles esconderam os papéis em uma pasta e saíram rapidamente do escritório, cada um indo para um canto da casa. Mais tarde, durante o jantar, Rafael parecia mais desconfiado do que nunca. Ele lançou olhares demorados para Amanda e Eduardo, enquanto Marina evitava qualquer contato visual. Quando o jantar terminou, Rafael ficou na sala, observando-os dispersarem. Ele sabia que algo estava errado, mas ainda não tinha certeza do que. Marina, em seu quarto, examinava os papéis que haviam conseguido salvar. As evidências eram claras. Rafael estava não apenas prejudicando sua própria mãe, mas envolvido em um esquema de corrupção muito maior do que ela imaginava. O próximo passo seria decidir como usar essas informações sem se colocar diretamente na mira dele. Marina sabia que não podiam esperar muito mais. Cada dia que passava, Rafael parecia mais atento e Dona Rosa precisava de ajuda imediata. Juntas, ela e Amanda passaram horas planejando cada detalhe da troca dos medicamentos. Temos que fazer isso sem levantar suspeitas, disse Amanda, ansiosa, enquanto examinava o rótulo dos comprimidos. Rafael está desconfiado de mim. E de mim também, completou Marina. Mas ele não pode saber que já descobrimos o que ele está fazendo. O plano era simples, mas arriscado. Amanda distrairia Rafael na parte da manhã, enquanto Marina ficava encarregada de substituir os comprimidos no quarto de Dona Rosa. O tempo seria curto, e qualquer erro poderia custar caro. No dia seguinte, Marina aguardava no corredor, enquanto Amanda chamava Rafael para uma conversa urgente na sala de estar. O tom de Amanda era convincente, e Rafael a seguiu, relutante, mas curioso. Assim que eles desapareceram pelo corredor, Marina entrou rapidamente no quarto de Dona Rosa. A idosa dormia profundamente, o leve ronco preenchendo o silêncio da sala. Marina se aproximou da pequena mesa onde estavam os medicamentos, verificou os frascos e começou a troca. Cada movimento parecia durar uma eternidade. Marina mantinha os ouvidos atentos a qualquer som, os dedos trabalhando rapidamente para substituir as pílulas alteradas pelos medicamentos prescritos. De repente, o som de passos pesados ecoou pelo corredor. Marina congelou, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no quarto inteiro. Rafael estava vindo. A porta abriu com força e Rafael entrou, franzindo o senho ao ver Marina de pé ao lado da mesa. Ele lançou um olhar rápido para Dona Rosa, que continuava dormindo, e depois se virou para Marina. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, a voz carregada de suspeita. Marina respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu estava verificando os medicamentos de Dona Rosa. Ela não tem se sentido bem e eu queria garantir que tudo está em ordem." Rafael estreitou os olhos, caminhando lentamente até a mesa. "Você não tem permissão para mexer nos medicamentos dela. Isso é minha responsabilidade." Marina segurou firme os frascos em suas mãos, forçando um sorriso nervoso. "Eu sei, senhor Rafael, mas é meu trabalho cuidar da saúde dela. Notei que ela estava mais confusa ultimamente e achei melhor checar." Ele inclinou a cabeça, observando-a por um longo momento. O silêncio no quarto parecia ensurdecedor. Então ele pegou um dos frascos que Marina acabara de trocar, examinando-o. "Parece que está tudo aqui, por enquanto", disse ele com um tom de advertência. "Mas quero que me avise antes de tomar esse tipo de iniciativa novamente." "Claro, senhor", respondeu Marina, mantendo a voz estável. Rafael colocou o frasco de volta na mesa, lançou um último olhar desconfiado para Marina e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Marina sentiu as pernas fraquejarem assim que ele saiu. Ela olhou para Dona Rosa, que continuava dormindo, alheia à cena que acabara de acontecer. Mais tarde, Marina encontrou Amanda no jardim, onde haviam combinado de se reunir após a troca. Amanda estava pálida, claramente abalada pela conversa que tivera com Rafael. "Ele não acredita em mim", disse Amanda.
Ficou me questionando sobre nossos horários, sobre o que eu estava fazendo ontem à noite. Marina assentiu. Ele me pegou no quarto. Consegui disfarçar, mas ele sabe que algo está acontecendo. Amanda passou a mão pelo rosto frustrada. Ele está nos testando, Marina. E se ele descobrir o que fizemos? Então temos que agir mais rápido. Marina interrompeu firme. Não temos mais tempo para hesitar. Na manhã seguinte, Dona Rosa parecia mais alerta. Ela conseguiu formar frases completas e até reconheceu Marina quando esta entrou em seu quarto para entregar o café da manhã. Você parece melhor hoje, Dona Rosa, disse Marina, sorrindo. A idosa olhou para ela e uma lágrima solitária escorreu pelo canto de seu olho. Obrigada por cuidar de mim. Marina sentiu um nó na garganta, mas antes que pudesse responder, Rafael entrou no quarto, abruptamente. Bom dia, mãe, disse ele com um sorriso que parecia mais uma máscara. Como você está se sentindo? Dona Rosa hesitou, lançando um olhar nervoso para Marina antes de responder. Melhor, acho... Rafael assentiu, mas seu olhar recaiu sobre Marina com uma intensidade que a fez recuar. Posso falar com você lá fora? Disse ele, dirigindo-se à cuidadora. Marina seguiu Rafael até o corredor, onde ele parou e cruzou os braços. Acho que você está se envolvendo demais nos cuidados da minha mãe. Marina tentou manter a calma. Meu trabalho é cuidar da saúde dela, senhor Rafael. Não estou fazendo nada além do que fui contratada para fazer. Ele deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. Vamos deixar algo claro, essa casa é minha responsabilidade. Eu cuido da minha mãe. Se eu achar que você está ultrapassando seus limites, estará fora daqui em um piscar de olhos. Marina segurou o olhar dele, apesar do medo crescente. Entendido, senhor Rafael. Mais tarde, enquanto Marina revisava os medicamentos de Dona Rosa para garantir que tudo estava em ordem, encontrou um bilhete dobrado entre as páginas do caderno, onde anotava os horários das doses. O bilhete dizia apenas, pare enquanto pode. Marina olhou ao redor, sentindo o coração acelerar. Quem tinha deixado aquilo ali? Rafael? Ou havia mais alguém na casa que sabia o que ela e Amanda estavam tentando fazer? Ela guardou o bilhete no bolso, decidida a não deixar que o medo a impedisse. Rafael podia desconfiar, mas Marina sabia que estava no caminho certo. O jogo havia começado e ela estava disposta a ir até o fim para proteger Dona Rosa. Marina notou as mudanças logo na manhã seguinte. Dona Rosa, que costumava ficar em silêncio durante as refeições, observava ao redor com olhos mais vivos e até começou a fazer perguntas. Marina, você sabe onde está o meu colar de pérolas? Perguntou ela enquanto tomava chá. Marina parou por um momento, surpresa pela pergunta inesperada. Não tenho certeza, Dona Rosa. Posso procurar mais tarde. A idosa assentiu, mas seus olhos vacilaram para o canto da sala, como se buscassem algo perdido no tempo. Marina observou atentamente, sentindo que havia algo diferente naquela manhã. Dona Rosa então murmurou. Rafael disse que era meu presente, mas ele nunca me devolveu. Marina franziu a testa. Era a primeira vez que ouvia Dona Rosa mencionar o filho de maneira tão direta desde que começara a trabalhar na mansão. Ao longo do dia, Marina percebeu que Dona Rosa estava falando mais, embora muitas vezes suas frases fossem confusas e fragmentadas. Era como se sua mente estivesse tentando se reconectar com memórias enterradas, mas algo ainda as bloqueava. Naquela noite, enquanto ajudava Dona Rosa a se preparar para dormir, Marina decidiu fazer perguntas cuidadosamente. Dona Rosa, você se lembra de alguém ter mexido nas suas coisas recentemente? A idosa hesitou, apertando as mãos sobre o cobertor. Eles sempre mexem, eu tentei dizer, mas ninguém me ouviu. Quem mexe, Dona Rosa? Os olhos da idosa encheram-se de lágrimas. Rafael, ele acha que pode tomar tudo. Disse que era para o meu bem. Marina tentou confortá-la, segurando sua mão. Eu estou aqui agora, ninguém vai tomar nada de você.
Dona Rosa olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e medo. Você é boa, Marina, mas tome cuidado. Ele sabe como fazer as coisas parecerem um acidente. O aviso deixou Marina inquieta, mas reforçou sua determinação em descobrir o que estava acontecendo. No dia seguinte, enquanto organizava o guarda-roupa de Dona Rosa, Marina encontrou um pequeno envelope amarelado escondido entre as roupas. Dentro havia pedaços de papel rabiscados com letras trêmulas, mas legíveis. Ele está mentindo. Preciso de ajuda. Amanda, confie no Eduardo. Marina leu os bilhetes repetidamente, tentando montar as peças do quebra-cabeça. Era evidente que Dona Rosa vinha tentando alertar alguém por um longo tempo. As mensagens indicavam que ela sabia mais sobre as ações de Rafael do que deixava transparecer. Com o envelope guardado no bolso, Marina foi até Amanda e mostrou o que encontrara. Amanda ficou pálida ao ler os bilhetes. Isso explica tantas coisas. Ela sempre dizia que Rafael estava escondendo algo, mas ele sempre se fazia de vítima, dizendo que era a paranoia dela. Agora temos provas de que ela estava lúcida o suficiente para perceber o que estava acontecendo, disse Marina. Precisamos levá-la a lembrar mais. Amanda concordou, mas havia preocupação em sua voz. Rafael nunca deixará isso passar. Ele vai fazer qualquer coisa para desacreditá-la e para nos calar. Mais tarde, enquanto conversava com Dona Rosa, Marina tentou guiar a idosa em suas lembranças. Dona Rosa, o que Rafael disse quando mexeu nas suas coisas? A idosa franziu a testa, parecendo confusa por um momento. Ele disse que era para proteger a família, que eu não deveria me preocupar. Marina assentiu, esperando mais. Proteger a família de quê? Dona Rosa hesitou e então, com a voz baixa, respondeu. De um erro do Eduardo. A menção de Eduardo surpreendeu Marina. Ele parecia o mais distante de qualquer intriga na família. Que erro, Dona Rosa? Dona Rosa começou a chorar silenciosamente, como se estivesse revivendo algo doloroso. Ele confiou na pessoa errada. Rafael disse que consertaria tudo, mas... Antes que pudesse continuar, um som no corredor as interrompeu. Passos lentos e pesados. Marina parou de respirar por um momento. A porta abriu, revelando Rafael. Interrompo algo? Perguntou ele, olhando de Marina para Dona Rosa com um sorriso falso. Marina rapidamente se levantou. Estávamos apenas conversando. Dona Rosa está se sentindo mais alerta ultimamente. Rafael inclinou a cabeça, mas seu olhar para Marina era afiado. É mesmo? Que bom saber. Ele entrou no quarto aproximando-se de Dona Rosa e ajustando seu cobertor com gestos quase mecânicos. É bom ver você melhor, mãe. Afinal, queremos que você fique forte. Dona Rosa não respondeu, mas seus olhos buscaram Marina, cheios de medo. Marina sabia que precisaria ser mais cuidadosa. Rafael estava cada vez mais vigilante e qualquer movimento em falso poderia colocar todos em risco. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Dona Rosa e os bilhetes escondidos eram evidências de que havia um passado obscuro na família Silveira, algo que Rafael estava desesperado para manter enterrado. Marina não podia parar agora. O retorno de Eduardo à mansão Silveira foi tudo menos discreto. Amanda o recebeu na porta principal, surpresa com a chegada inesperada do irmão mais velho. Ele parecia cansado, mas ainda carregava o ar confiante que Amanda se lembrava tão bem. O que você está fazendo aqui? Amanda perguntou, tentando controlar a mistura de alívio e apreensão em sua voz. Ouvi coisas e achei que era hora de voltar, respondeu Eduardo, entrando na casa sem esperar um convite formal. Ele olhou ao redor, como se a mansão tivesse mudado em sua ausência, embora ainda estivesse envolta na mesma aura sufocante de antes. Marina, que estava no corredor, observou de longe. Eduardo era diferente de Rafael. Embora ambos tivessem a mesma presença imponente, Eduardo carregava um peso nos olhos, como se carregasse arrependimentos que o tempo não apagara.
Naquela noite, o jantar foi uma mistura de tensão e cortesia forçada. Rafael parecia indiferente ao retorno de Eduardo, mas Marina notava como seus olhos não perdiam um movimento sequer do irmão mais velho. Amanda estava inquieta, enquanto Dona Rosa, ainda mais lúcida, encarava Eduardo com um misto de saudade e algo não dito. Quando o jantar terminou, Eduardo pediu para falar com Rafael em particular. A conversa aconteceu no escritório. Marina e Amanda permaneceram no corredor, tentando ouvir. "Não acredito que você está fazendo isso, Rafael", disse Eduardo, a voz baixa, mas firme. "Fazendo o quê?", respondeu Rafael com um tom quase desdenhoso. "Cuidando da nossa mãe como você nunca se deu ao trabalho de fazer." Eduardo riu, sem humor. "Você chama isso de cuidar, manipulando os medicamentos dela? Mantendo-a como uma prisioneira nesta casa?" O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina sentiu seu coração disparar. "Não me venha com sermões, Eduardo", disse Rafael finalmente. "Você não tem moral para isso. Aliás, onde você estava nos últimos anos?" "Ah, sim, fugindo dos problemas que deixou para trás." Eduardo deu um passo à frente e Marina quase prendeu a respiração. "Eu posso ter fugido, mas pelo menos nunca joguei com a vida da nossa mãe. Você sempre manipulou todos ao seu redor, Rafael, mas agora está brincando com a saúde dela. Isso vai acabar." O som de uma batida na mesa ecoou pelo corredor. Rafael levantou a voz. "Cuidado com as acusações, Eduardo. Não esqueça que eu consertei os seus erros. Você devia me agradecer por isso." Amanda agarrou o braço de Marina, como se isso pudesse impedir qualquer explosão no escritório. Marina percebeu que havia mais nessa conversa do que ressentimentos entre irmãos. Eduardo sabia algo, mas ainda não estava disposto a compartilhar tudo. Mais tarde, quando Marina encontrou Eduardo no jardim, aproveitou a oportunidade para falar. "Você voltou na hora certa", disse ela, tentando esconder o nervosismo. Eduardo sorriu cansado. "Parece que sim, mas confesso que ainda não sei o que esperar disso. Dona Rosa está melhorando desde que trocamos os medicamentos, mas Rafael sabe que algo mudou. Ele está mais atento do que nunca." Eduardo assentiu, olhando para a mansão como se ela fosse um organismo vivo e perigoso. Rafael sempre foi bom em controlar as coisas. Ele aprendeu cedo a manipular as pessoas ao redor. "E você?", Marina perguntou. "Por que ele disse que consertou seus erros?" Eduardo hesitou por um momento, como se decidisse se podia confiar nela. "Eu fiz negócios com as pessoas erradas. Rafael me tirou do buraco, mas não foi por bondade. Ele viu isso como uma forma de me manter sob o controle dele." Marina o observava com atenção. "Isso significa que ele pode estar usando isso contra você." "Com certeza está", respondeu Eduardo. "Mas não vou deixar que ele continue destruindo nossa mãe." Nos dias seguintes, Eduardo começou a passar mais tempo com Dona Rosa, conversando com ela, tentando trazê-la de volta ao presente. Marina percebeu que, embora ele carregasse suas próprias falhas, parecia genuinamente preocupado com a mãe. "Você precisa confiar em mim, mãe", disse ele em um momento de ternura. "Eu sempre confiei." Mas Rafael disse... Dona Rosa começou, mas Eduardo a interrompeu. "Não escute, Rafael. Ele mente. Sempre mentiu." Dona Rosa parecia confusa, mas Marina notou que a presença de Eduardo estava ajudando-a a se sentir mais segura. Enquanto Marina e Amanda conversavam no final da tarde, Eduardo entrou na sala, decidido. "Vocês encontraram alguma coisa concreta sobre o que Rafael está fazendo?" Amanda olhou para Marina, hesitando antes de responder. "Encontramos documentos no cofre dele. Eles mostram desvios de dinheiro, conexões com políticos, coisas grandes." Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Isso é maior do que eu imaginava. Se ele está envolvido com políticos, então há mais pessoas protegendo ele." Marina deu um passo à frente. "Precisamos de mais provas. Ele não vai cair com apenas o que temos." Eduardo assentiu, seus olhos cheios de determinação.
Então vamos pegá-lo, mas precisamos ser cuidadosos. Rafael não vai hesitar em nos destruir se sentir que estamos perto demais da verdade. O retorno de Eduardo trouxe não apenas um novo aliado, mas também mais perguntas. Marina sabia que o tempo estava se esgotando, mas, pela primeira vez, sentiu que talvez pudessem enfrentar Rafael juntos. Eduardo passou a manhã observando a rotina da casa, memorizando os horários de Rafael e buscando brechas para agir. Amanda, nervosa, insistia que precisavam abrir o cofre antes que Rafael percebesse que algo estava acontecendo. Temos que ser rápidos e precisos, disse Eduardo. Ele tem olhos por toda parte, mesmo que não pareça. Marina, por sua vez, estava atenta aos sinais de Dona Rosa, que começava a mencionar mais detalhes do passado. As frases desconexas da idosa agora tinham um novo peso, como se confirmassem os fragmentos do quebra-cabeça que começavam a se encaixar. Quando a casa ficou relativamente silenciosa, Eduardo decidiu que era o momento certo. Ele pegou uma ferramenta improvisada para tentar abrir o cofre que eles haviam descoberto dias antes no escritório de Rafael. Marina e Amanda mantinham a porta do escritório entreaberta, vigiando qualquer movimento suspeito. O processo de abrir o cofre foi lento e agonizante. O silêncio da mansão amplificava cada clique e raspagem das ferramentas de Eduardo. Marina sentia a tensão no ar, imaginando Rafael surgindo a qualquer momento. Finalmente, com um estalo metálico, o cofre se abriu. Eduardo puxou a porta e recuou para dar espaço a Amanda, que imediatamente começou a retirar os papéis e documentos armazenados lá dentro. Os primeiros documentos confirmavam as suspeitas. Marina, lendo ao lado de Amanda, encontrou recibos bancários que mostravam transferências de grandes somas de dinheiro para contas ligadas a campanhas políticas. "Isso é um absurdo", sussurrou Amanda, as mãos tremendo enquanto folheava as páginas. "Ele está usando o dinheiro da nossa mãe para financiar acordos com políticos." Marina encontrou outro conjunto de documentos, desta vez relacionados às despesas médicas de Dona Rosa. "Olha isso", disse ela, segurando uma planilha que detalhava os gastos com medicamentos. "Esses valores são exorbitantes, mas ela nunca recebeu esses tratamentos." Eduardo pegou a folha, lendo rapidamente. "Ele está desviando dinheiro das contas da mamãe e justificando como despesas médicas." "Mas para onde está indo o dinheiro de verdade?" perguntou Amanda. Marina encontrou a resposta em outro arquivo. Um relatório de uma construtora local mostrava pagamentos feitos em nome de Rafael para propriedades que estavam registradas como investimentos políticos. "Ele está lavando dinheiro", concluiu Marina. Os três trocaram olhares carregados de preocupação. Rafael não era apenas um manipulador. Ele estava profundamente envolvido em um esquema de corrupção que colocava todos em perigo. Antes que pudessem processar completamente o que haviam descoberto, passos ecoaram pelo corredor. Marina congelou. Era Rafael. Eduardo reagiu rapidamente, pegando os documentos mais incriminadores e entregando-os para Marina. "Saiam daqui", sussurrou ele. "Eu distraio Rafael." Marina e Amanda pegaram os papéis e se esconderam em um armário grande no canto do escritório. Elas seguravam a respiração enquanto Eduardo fechava o cofre e se posicionava perto da mesa, tentando parecer casual. Rafael entrou, seus olhos imediatamente se fixando em Eduardo. "O que você está fazendo aqui?" Eduardo levantou uma sobrancelha, fingindo desinteresse. Precisava de um lugar para pensar. Este escritório costumava ser tranquilo. Rafael olhou ao redor, seus olhos avaliando cada detalhe da sala. "Não sabia que você era tão nostálgico, Eduardo." "Não sou", respondeu Eduardo cruzando os braços. "Mas às vezes é bom se lembrar de como as coisas eram antes de você destruir tudo." O tom de Eduardo era provocador e Rafael estreitou os olhos, claramente irritado. "Se você está aqui para me dar lições, economize seu tempo. Eu sei cuidar da família." "Cuidar?" Eduardo riu, mas o som era amargo.
Isso é o que você chama de roubar a saúde e o dinheiro da mamãe? Por um momento, o silêncio no escritório era tão denso que Marina temeu que Rafael pudesse ouvir sua respiração. Tome cuidado com suas palavras, Eduardo, disse Rafael, em um tom que beirava uma ameaça. Você não sabe do que está falando. Eduardo deu um passo à frente. Ah, eu sei exatamente do que estou falando. Antes que a tensão explodisse, Marina e Amanda ouviram Eduardo mudar de assunto, falando sobre a saúde de Dona Rosa. O tom de sua voz ficou mais casual, desviando a atenção de Rafael. Quando Rafael finalmente saiu do escritório, Marina e Amanda esperaram mais alguns minutos antes de sair do esconderijo. Eduardo fechou a porta atrás de si e soltou um suspiro pesado. Isso foi por pouco, disse ele. Marina segurava os papéis com força, a mente já formulando o próximo passo. Precisamos sair daqui e copiar esses documentos. Se algo acontecer com os originais, ainda teremos as provas. Eduardo assentiu, mas seu rosto estava sombrio. Rafael não vai parar. Ele sente que algo está errado. Precisamos ser rápidos. Naquela noite, enquanto todos na casa dormiam, Marina e Amanda trabalharam para organizar os documentos. Eduardo permaneceu no corredor vigiando, para garantir que Rafael não aparecesse de surpresa novamente. Marina sabia que a partir daquele momento, o perigo era ainda maior. Rafael estava perto de descobrir o que eles estavam fazendo, mas agora eles tinham provas suficientes para desmascará-lo. O verdadeiro desafio seria usá-las sem colocar Dona Rosa em risco. A mansão Silveira parecia mais pesada naquela manhã, como se as paredes soubessem que um segredo estava prestes a ser revelado. Marina sentia o peso do envelope com as cópias das provas dentro de seu casaco enquanto terminava de organizar o quarto de Dona Rosa. Amanda, por sua vez, parecia um nervo exposto, incapaz de esconder a inquietação que a dominava desde o confronto no escritório. Pouco depois do café da manhã, Rafael chamou Amanda para conversar em seu escritório. Marina, que observava de longe, viu a hesitação na expressão de Amanda antes de seguir o irmão. Ele sabe, disse Marina em voz baixa para Eduardo, que estava no corredor próximo. Talvez não tudo, mas está perto, respondeu Eduardo, a mandíbula tensa. No escritório, Rafael fechou a porta atrás de Amanda com cuidado, mas seu tom era incisivo desde o início. Você está diferente, Amanda. Evitando conversar comigo, agindo como se tivesse algo a esconder, disse ele, cruzando os braços. O que você está tramando? Amanda tentou manter a calma. Não estou tramando nada. Estou ocupada com mamãe, tentando lidar com tudo o que você deveria estar resolvendo. Rafael sorriu, mas o gesto era frio. Você nunca foi boa em mentir. Eu vejo você sussurrando com Marina o tempo todo. Eduardo aparece de repente, depois de anos desaparecido. E você quer que eu acredite que é coincidência? Amanda não respondeu, mas seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra poderia. Rafael deu um passo à frente, a presença dele sufocante. Eu só vou dizer uma vez, Amanda, cuidado com as suas escolhas. Lembre-se de quem sempre esteve aqui, segurando esta família. Amanda sentiu um nó na garganta, mas conseguiu manter a postura. Talvez seja isso que nos trouxe a este ponto. A resposta de Amanda foi um golpe que Rafael claramente não esperava. Ele a observou por um longo momento, os olhos carregados de desconfiança, antes de dispensá-la com um movimento brusco da mão. Enquanto Amanda estava no escritório, Marina encontrou algo que a fez congelar. No balcão da cozinha, havia um pequeno envelope branco sem remetente. Dentro, havia uma única folha com letras recortadas de revistas, formando uma frase: "Saia enquanto pode". Marina olhou ao redor, mas não viu ninguém. Segurou o bilhete com dedos trêmulos e o escondeu no bolso. Rafael seria capaz de algo tão direto? Ou havia outra pessoa na mansão ciente do que estava acontecendo? Ao encontrar Eduardo e Amanda mais tarde, Marina mostrou o bilhete. Ele quer me intimidar,
disse Marina. Está cada vez mais claro que ele sabe que estamos chegando perto da verdade. Amanda leu o bilhete e mordeu o lábio, preocupada. Ele está jogando com o nosso medo. Isso é exatamente o que ele quer. E está funcionando, admitiu Eduardo, olhando para Marina com preocupação. Você está em perigo. Se ele acha que pode te tirar do caminho, ele vai tentar. Marina respirou fundo, tentando conter o pânico. Então temos que nos mexer rápido. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais perigoso isso se torna. Naquela noite, Marina sentiu os olhos de Rafael sobre ela mais do que nunca. Durante o jantar, ele observava cada movimento, cada palavra dita. Quando ela levantou para buscar água, sentiu a presença dele seguindo-a até a cozinha. Está se adaptando bem à casa? Perguntou Rafael casual, mas com um tom que sugeria uma armadilha. Sim, senhor Rafael, respondeu Marina, tentando soar natural. Que bom, porque ultimamente parece que você está mais interessada em outras coisas do que em cuidar da minha mãe. Marina encarou o olhar dele, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Meu trabalho é cuidar do bem-estar dela, é isso que estou fazendo. Rafael inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando cada palavra. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, ele sorriu. Espero que continue assim. Enquanto ele se afastava, Marina sentiu o ar voltar aos pulmões. Cada interação com Rafael se tornava mais perigosa, e agora ela sabia que ele estava esperando o momento certo para agir. Mais tarde, naquela noite, Amanda encontrou Marina em seu quarto. Ele me pressionou hoje. Ele sabe que estamos escondendo algo, mas não tem provas. Ainda não, disse Marina. Mas isso não significa que ele não vá tentar criar provas. Amanda assentiu, mas havia algo em sua expressão que Marina não conseguia decifrar. Precisamos fazer algo, antes que ele nos destrua. No dia seguinte, Marina estava no quarto de Dona Rosa quando Rafael entrou sem bater. O gesto abrupto fez com que Dona Rosa, que estava descansando, se encolhesse na cama. Precisamos conversar, disse ele, apontando para Marina. Ela saiu com ele para o corredor, onde Rafael a encarou de perto, como um predador observando sua presa. Você está se envolvendo em coisas que não te dizem respeito. Marina tentou se defender. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Não subestime o que eu posso fazer, Marina. Não é uma ameaça, é um aviso. A cuidadora o encarou com coragem, que ela mesma não sabia que tinha. Talvez o senhor devesse tomar o mesmo aviso. Por um instante, Rafael pareceu surpreso. Mas então ele riu, um som vazio e intimidador, antes de se afastar pelo corredor. Marina sabia que o confronto estava se aproximando. Rafael estava cercado, mas ele não cairia sem lutar. O silêncio na mansão Silveira não era apenas físico. Havia um peso no ar, uma tensão que parecia conter todos os sons. Marina e Amanda se sentiam cada vez mais isoladas. Eduardo, que antes mostrara determinação, agora hesitava em se envolver mais profundamente. E Rafael? Rafael estava por toda parte, sua presença pairando como uma sombra invisível. Naquela manhã, enquanto organizava o quarto de Dona Rosa, Marina notou algo fora do lugar. A moldura do espelho sobre a cômoda estava ligeiramente inclinada, o que era estranho, considerando que ninguém mexia na decoração da mansão há anos. Quando ela ajustou a moldura, algo caiu. Um pequeno dispositivo preto, com fios enrolados e uma luz quase imperceptível. Um microfone. Marina congelou. O que aquilo significava? Será que Rafael estava monitorando as conversas de Dona Rosa? Ou pior, será que ele já sabia de todas as conversas entre Marina e Amanda? Ela colocou o microfone de volta no lugar e saiu do quarto, tentando manter a expressão neutra. Seu coração batia acelerado. Ela precisava contar a Amanda imediatamente. Ele está nos espionando, disse Marina, entregando o microfone a Amanda mais tarde no jardim. Amanda segurou o dispositivo, os dedos trêmulos. Isso não é surpresa, mas eu não esperava que fosse tão descarado. Precisamos ter cuidado com o que dizemos perto de Dona Rosa.
Ele provavelmente está tentando ouvir qualquer coisa que ela possa lembrar. Amanda assentiu, mas sua expressão era de puro desespero. Eu não sei quanto tempo mais conseguimos continuar assim. Ele está em todos os lugares. Mais tarde, no escritório, Marina tentou discutir a situação com Eduardo, mas percebeu que ele estava relutante. Isso está indo longe demais, Marina, disse ele passando as mãos pelo cabelo. Rafael não vai parar até nos esmagar, e não temos como vencê-lo diretamente. Então vamos continuar agindo pelas sombras, argumentou Marina. Já temos provas suficientes para derrubá-lo, só precisamos de tempo para planejar nosso próximo passo. Eduardo olhou para ela, exausto. Você não entende, Rafael tem conexões. Se tentarmos derrubá-lo, ele vai usar essas conexões contra nós. E se ficarmos parados, ele vai continuar destruindo Dona Rosa, retrucou Marina. É isso que você quer? Eduardo desviou o olhar. Ele sabia que Marina estava certa, mas o medo parecia maior do que sua determinação. Rafael, por outro lado, parecia mais atento do que nunca. Ele andava pelos corredores da mansão em horários inesperados, aparecia de surpresa em conversas entre Amanda e Marina e fazia perguntas que pareciam inocentes, mas carregavam um tom ameaçador. Como estão os medicamentos da mamãe, Marina? Perguntou ele uma noite enquanto ela organizava os frascos. Ela tem reagido bem às doses ajustadas, respondeu Marina, tentando soar natural. Rafael sorriu de um jeito que não alcançava os olhos. Que bom! Espero que esteja fazendo tudo exatamente como foi instruída. Cada conversa com Rafael fazia Marina sentir que estava pisando em gelo fino. Enquanto isso, Dona Rosa começava a se lembrar de mais detalhes, embora suas memórias viessem em fragmentos. Ele estava no telefone, falando sobre o banco e sobre as propriedades, disse ela uma noite, enquanto Marina a ajudava a se deitar. Quem estava no telefone? Perguntou Marina. Dona Rosa hesitou, como se a resposta estivesse na ponta da língua, mas presa em algum canto obscuro de sua mente. Rafael. Acho que era Rafael. Ele disse que ninguém poderia descobrir. Essas revelações, embora importantes, eram difíceis de conectar em um quadro maior. Marina sentia que estava perto da verdade, mas ainda faltavam peças cruciais. Certa noite, enquanto Marina revisava os documentos copiados, ouviu passos se aproximando. Ela apagou rapidamente a luz do abajur e guardou os papéis na gaveta. A porta abriu com um rangido e Rafael entrou, observando o quarto com uma expressão desconfiada. Está tarde para trabalhar, não acha? Disse ele, cruzando os braços. Apenas organizando as anotações médicas de Dona Rosa, respondeu Marina, tentando manter a voz firme. Rafael deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Espero que esteja usando esse tempo para cuidar dela, não para se intrometer em assuntos que não lhe dizem respeito. O tom era claro, um aviso velado. Marina manteve a calma, mas sabia que Rafael estava testando seus limites. Depois que ele saiu, Marina respirou fundo, ciente de que o cerco estava se fechando. Rafael não era apenas um manipulador, ele era um predador esperando o momento certo para atacar. O clima na mansão estava mais tenso do que nunca. Marina e Amanda mal conseguiam conversar, sem sentir que estavam sendo observadas. Eduardo parecia cada vez mais distante, dividido entre ajudar ou fugir do confronto iminente. Marina sabia que não podiam continuar assim por muito tempo. Rafael estava se tornando cada vez mais perigoso e o tempo para agir estava se esgotando. Era hora de tomar uma decisão. Na manhã seguinte, Amanda fez uma ligação discreta para um antigo colega que trabalhava em uma firma de auditoria. Marco, conhecido por sua discrição e habilidade com sistemas financeiros, aceitou ajudar, contanto que tivessem provas iniciais para iniciar a investigação. Precisamos ser rápidos e cuidadosos, Amanda. Se isso for descoberto, todos estaremos em perigo, alertou Marco ao telefone. Amanda concordou, mas o tom firme de Marco deixou claro que o risco era real.
Marina e Amanda passaram a tarde reunindo os documentos copiados do cofre de Rafael. Com a ajuda de Marco, enviaram digitalizações dos papéis mais comprometedores. Poucas horas depois, ele ligou de volta. "Vocês não têm ideia da magnitude disso", começou Marco sem rodeios. "Essas transações não são só grandes, elas são estruturadas para ocultar rastros. Rafael está lavando dinheiro através de várias empresas de fachada, algumas ligadas diretamente a campanhas políticas." Marina, ouvindo a conversa ao lado de Amanda, sentiu um calafrio. "Conseguimos rastrear algo que prove a conexão com a conta principal dele?" perguntou ela. Marco fez uma pausa. "Ainda não, mas há padrões que indicam uma conta central. Precisaremos de mais informações para confirmar." Amanda desligou o telefone, o rosto pálido. "Isso é maior do que qualquer coisa que imaginei. E Rafael vai fazer de tudo para impedir que cheguemos mais longe", completou Marina. Enquanto isso, Dona Rosa estava cada vez mais lúcida. Marina notou que, embora a idosa ainda mostrasse sinais de cansaço, sua memória parecia recuperar pequenos detalhes a cada dia. Uma noite, enquanto Marina ajustava os travesseiros de Dona Rosa, a idosa a surpreendeu com uma confissão inesperada. "Eu sabia", murmurou ela com os olhos fixos no teto. "Sabia o que, Dona Rosa?" perguntou Marina, sentando-se ao lado dela. "Rafael, os negócios dele. Ele achava que eu não sabia, mas eu sabia." Marina tentou manter a calma, inclinando-se para frente. "Por que não contou a ninguém?" Dona Rosa virou o rosto para Marina, seus olhos cheios de lágrimas. "Ele me ameaçou. Disse que se eu falasse, Eduardo pagaria o preço." "Eduardo?" Marina perguntou, surpresa. "O que ele tem a ver com isso?" Dona Rosa respirou fundo, como se estivesse lutando contra memórias dolorosas. "Anos atrás, Eduardo fez um investimento. Era arriscado, mas ele achou que seria a salvação da família. Só que as pessoas com quem ele se envolveu não eram confiáveis. Quando tudo deu errado, Rafael interveio. Ele disse que poderia consertar, mas que isso teria um preço. E o preço foi você ficar em silêncio", completou Marina. Dona Rosa assentiu, as lágrimas rolando pelo rosto. "Ele sempre usou isso contra mim. E eu não queria perder outro filho." Marina sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Rafael havia manipulado toda a família, usando os erros de Eduardo como uma arma para manter todos sob seu controle. Mais tarde naquela noite, Marina e Amanda discutiram a confissão de Dona Rosa com Eduardo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, mas finalmente confirmou a história. "Eu estraguei tudo, Marina", admitiu ele com a voz pesada. "Rafael me tirou do buraco, mas transformou isso em uma corrente. Ele nos mantém presos porque sabe que todos têm algo a perder." "Mas agora temos provas", insistiu Marina. "Não podemos deixar que ele continue." Eduardo hesitou, mas Marina percebeu que algo havia mudado nele. Pela primeira vez, ele parecia disposto a enfrentar o irmão, mesmo sabendo dos riscos. No dia seguinte, Marco enviou uma nova atualização. Ele conseguiu acessar transações relacionadas à conta principal de Rafael, mas precisava de um documento específico que comprovasse sua ligação direta. "Sem isso, Rafael pode alegar que tudo foi feito sem o conhecimento dele", explicou Marco. Amanda lembrou-se de um envelope que Rafael sempre carregava consigo, algo que ele nunca deixava no escritório. Ela acreditava que o documento estava lá, mas pegá-lo seria um risco enorme. Marina, Eduardo e Amanda passaram horas planejando a melhor forma de agir. Marina sabia que, se falhassem, as consequências poderiam ser devastadoras. Naquela noite, enquanto Rafael estava fora em uma reunião, Amanda conseguiu entrar no quarto dele. Marina ficou de vigia do lado de fora, e Eduardo permaneceu no corredor para garantir que ninguém interrompesse. O quarto de Rafael era meticulosamente organizado, mas Amanda sabia exatamente onde procurar. Em uma gaveta trancada, ela encontrou o envelope. Dentro havia contratos, extratos bancários e uma lista de contatos que incluía nomes de políticos e empresários locais.
É isso, sussurrou Amanda para Marina quando entregou os documentos. Antes que pudessem sair do quarto, passos ecoaram no corredor. Rafael estava voltando mais cedo do que esperavam. Marina e Amanda se esconderam rapidamente no armário do quarto. Marina segurava os documentos com força, o coração batendo tão rápido que ela temia que o som fosse ouvido. Quando Rafael entrou no quarto, ele parou, como se algo estivesse fora do lugar. Ele olhou ao redor, inspecionando cada canto, mas não encontrou nada. Depois de alguns minutos, ele saiu, fechando a porta com força. Marina e Amanda esperaram mais alguns minutos antes de sair do quarto, aliviadas, mas cientes de que o risco só aumentava. Agora, com as provas completas em mãos, elas sabiam que estavam mais próximas do confronto final com Rafael. Marina sabia que o momento de agir havia chegado. Com as provas em mãos, faltava apenas um elemento crucial, um registro claro e irrefutável da culpa de Rafael. Ela precisaria ser inteligente, cuidadosa e estratégica, porque um passo em falso poderia não só arruinar o plano, mas também colocá-los em grave perigo. Amanda e Eduardo estavam céticos sobre o plano. "Você tem certeza disso?" perguntou Amanda, cruzando os braços. "Rafael não é bobo, ele pode virar isso contra você." "É um risco que precisamos correr", respondeu Marina. "Ele é arrogante o suficiente para se incriminar se eu mexer no lugar certo." Eduardo parecia dividido. "E se ele perceber o que você está fazendo?" Marina olhou para os dois firme. "Então, pelo menos, saberemos onde ele está disposto a chegar." Marina passou a manhã ajustando um pequeno gravador escondido dentro de uma luminária no escritório de Rafael. O dispositivo havia sido emprestado por Marco, o contato de Amanda. Ele era discreto o suficiente para passar despercebido, mas eficiente o bastante para capturar uma conversa inteira com clareza. O plano era simples: provocar Rafael o suficiente para que ele admitisse suas ações em um momento de raiva. Marina sabia que ele tinha um ego frágil, especialmente quando desafiado por alguém que ele considerava inferior. Naquela tarde, Marina esperou até que Rafael estivesse sozinho no escritório, revisando alguns papéis. Ele parecia absorto, mas Marina sabia que sua presença não passaria despercebida. "Posso falar com você por um momento?" perguntou ela, parando na porta. Rafael levantou os olhos, claramente irritado com a interrupção. "Não estou no clima para conversa, Marina. É sobre Dona Rosa", continuou ela sem se intimidar. "Acho que você deveria ouvir." Rafael suspirou e fez um gesto para que ela entrasse. Marina fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa, tentando parecer calma, enquanto sentia o gravador funcionando a poucos metros de distância. "Sua mãe está se lembrando de algumas coisas", começou ela, escolhendo cuidadosamente cada palavra. "Coisas que talvez você preferisse que ela esquecesse." Rafael parou de escrever e olhou para ela com atenção. "Do que exatamente você está falando?" Marina encontrou o olhar dele, mantendo sua expressão neutra. Ela mencionou transações financeiras, propriedades, conexões com pessoas poderosas. Por um momento, Rafael não respondeu, mas Marina percebeu o leve endurecimento em sua mandíbula, um sinal claro de que ela havia atingido um ponto sensível. "Você está imaginando coisas", disse ele, tentando descartar o assunto. "Minha mãe mal consegue lembrar o que comeu no café da manhã." "Talvez", respondeu Marina, inclinando-se levemente para a frente. "Mas você sabe o que dizem sobre memória, não é? Fragmentos podem levar a verdades maiores." Rafael riu, mas o som era forçado. "E o que você acha que sabe, Marina?" Marina percebeu que era hora de pressioná-lo. "Sei que você fez coisas para proteger sua posição, para garantir que ninguém questionasse sua autoridade. Sei que isso envolveu decisões que colocaram a saúde da sua mãe em risco." Rafael se inclinou na cadeira, estreitando os olhos. "Você está insinuando algo, Marina?" "Não estou insinuando nada", respondeu ela calmamente. "Estou afirmando.
O rosto de Rafael ficou vermelho. Ele bateu na mesa, levantando-se abruptamente. Você não sabe do que está falando. Eu fiz tudo o que fiz para manter esta família de pé. Incluindo desviar dinheiro das contas da sua mãe? Rebateu Marina, sua voz mais firme agora. Por um momento, Rafael ficou em silêncio, mas sua raiva não diminuiu. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marina. Você acha que pode me julgar? Gritou ele. Sim, eu tirei dinheiro. Sim, eu fiz acordos que você não entenderia, mas tudo foi necessário. Sem mim, esta família estaria arruinada. A confissão foi direta e clara. Marina manteve a compostura, embora seu coração estivesse disparado. O gravador havia capturado tudo. Marina deu um passo para trás, mantendo a calma. Talvez você acredite nisso, Rafael, mas não é você quem decide quem vive ou morre. Rafael riu novamente, mas havia algo selvagem em seu olhar agora. Você é apenas uma cuidadora, Marina. Não tem ideia do que está enfrentando. E você subestima o que uma cuidadora pode fazer, respondeu Marina antes de sair do escritório. De volta ao quarto de Amanda, Marina entregou o gravador. Eduardo ouviu a gravação e sua expressão mudou de preocupação para algo mais decidido. Ele se incriminou, disse Eduardo, olhando para Marina. Isso é o suficiente. Amanda segurou o gravador com cuidado, como se fosse um objeto precioso. Agora podemos levá-lo à justiça. Marina olhou para os dois, sentindo uma onda de alívio misturada com apreensão. O confronto final estava próximo, mas pela primeira vez, eles tinham uma vantagem clara contra Rafael. O silêncio na mansão naquela noite era incomum. Era o tipo de quietude que prenunciava uma tempestade. Marina sabia que o plano estava funcionando, mas também sabia que Rafael não era alguém que se deixaria abater sem lutar. Enquanto revisava os documentos pela última vez no quarto de Amanda, Marina sentiu o peso do momento. Eduardo estava na porta, vigiando, enquanto Amanda organizava as evidências restantes. Quando isso acabar, talvez a gente finalmente consiga respirar, disse Amanda, tentando aliviar a tensão. Marina assentiu, mas algo em seu íntimo dizia que Rafael estava mais perto de descobrir do que elas imaginavam. Na manhã seguinte, enquanto Marina ajudava Dona Rosa a se levantar, um som alto veio do corredor. A porta do escritório de Rafael se fechando com força. Momentos depois, passos apressados ecoaram pela mansão. Rafael apareceu no quarto de Dona Rosa sem bater. Seu olhar era de pura fúria, os olhos arregalados e a respiração pesada. Ele segurava na mão um dispositivo que Marina reconheceu imediatamente, uma das câmeras escondidas. Marina! Rugiu ele, jogando a câmera na cama de Dona Rosa. Você acha que pode me espionar? Que pode brincar comigo? Marina ficou parada, tentando não demonstrar o pânico que sentia. Amanda entrou no quarto logo atrás, com Eduardo, seguindo-a de perto. O que você está falando, Rafael? Perguntou Amanda, tentando ganhar tempo. Não finja, Amanda, gritou Rafael, apontando um dedo para ela. Vocês dois e essa cuidadora se acham espertos, instalando câmeras, roubando documentos. Rafael virou-se para Marina, o olhar mais frio do que nunca. Achei que poderia confiar em você, mas agora vejo que você é só uma aproveitadora. Marina manteve a compostura. Confiar em mim? Não acho que você confia em ninguém, Rafael. Isso é porque ninguém é confiável, respondeu ele, com um tom amargo. E agora vocês vão pagar pelo que fizeram. Antes que Rafael pudesse continuar, Marina deu um passo à frente. E o que você vai fazer, Rafael? Negar o que já confessou? Ele hesitou, a raiva momentaneamente substituída pela confusão. Do que você está falando? Amanda puxou o gravador do bolso e o segurou à vista de todos. Temos tudo, Rafael. Cada palavra que você disse. Todas as suas confissões. O rosto de Rafael empalideceu, mas sua expressão rapidamente se transformou em algo perigoso. Ele deu um passo na direção de Amanda, mas Eduardo bloqueou seu caminho. Não tente nada, Rafael, disse Eduardo com a voz firme.
Rafael olhou para o irmão com desprezo. Você acha que vai me intimidar? Você, que sempre precisou de mim para consertar suas burradas. Eduardo não recuou. Eu cometi erros, sim, mas você foi além, Rafael. Destruiu a nossa família. Usou a mamãe como moeda de troca para os seus negócios. Rafael riu, mas o som era vazio. Isso é tudo que vocês têm? Uma gravação? Você acha que isso vai me derrubar? Eu controlo mais do que vocês imaginam. Sem aviso, Rafael avançou sobre Amanda, tentando pegar o gravador. Marina interveio, empurrando-o de volta, mas Rafael era forte e cheio de raiva. Ele empurrou Marina, que caiu no chão, e segurou o braço de Amanda com força. Me dê isso! Gritou ele, tentando arrancar o gravador de suas mãos. Eduardo o puxou para longe, e os dois começaram a lutar. O som de móveis sendo derrubados ecoou pelo quarto, enquanto Marina se levantava e ajudava Amanda a se afastar. Dona Rosa, assustada, começou a chorar. Parem! Por favor, parem! Marina correu para a cama segurando a mão de Dona Rosa. Está tudo bem, Dona Rosa. Eu prometo que vamos protegê-la. Enquanto isso, Eduardo conseguiu derrubar Rafael no chão, mas não antes de levar um soco no rosto. Rafael tentou se levantar, mas Amanda segurava o gravador com força, recusando-se a soltá-lo. Acabou, Rafael! Gritou Eduardo, ofegante. Você perdeu! Rafael finalmente parou, percebendo que não havia mais saída. Ele olhou ao redor, os olhos fixos em Marina. Vocês acham que venceram, mas isso não acabou. Antes que Rafael pudesse reagir novamente, o som de sirenes ecoou do lado de fora. Amanda havia acionado a polícia enquanto Marina distraía Rafael. Quando os oficiais entraram na mansão, Marina entregou o gravador e os documentos como evidências. Rafael foi algemado, mas antes de ser levado, ele se virou para Marina. Você pode ter ganhado hoje, mas lembre-se, eu sempre encontro um jeito. Marina não respondeu. Ela apenas observou enquanto ele era levado, sentindo uma mistura de alívio e cansaço. Com Rafael fora, a mansão parecia diferente. Dona Rosa, embora abalada, começou a mostrar sinais de recuperação emocional. Eduardo, finalmente livre do controle de Rafael, se comprometeu a ajudar Amanda a administrar as finanças da família e cuidar de Dona Rosa. Você fez isso por nós, Marina, disse Amanda, segurando a mão da cuidadora. Eu só fiz o que era certo, respondeu Marina, sorrindo levemente. A batalha havia sido vencida, mas Marina sabia que a família Silveira ainda teria um longo caminho pela frente. Os dias que se seguiram à prisão de Rafael foram intensos. A notícia de sua detenção e os detalhes dos esquemas de corrupção que ele havia liderado rapidamente chegaram à mídia. Jornalistas cercavam a entrada da mansão Silveira, tentando capturar qualquer declaração da família ou obter mais informações sobre o caso. Estamos sob os holofotes agora, disse Amanda, fechando as cortinas da sala. Tudo o que dissermos será analisado e julgado. Marina assentiu, mas sabia que Amanda estava lidando com mais do que apenas a pressão externa. A queda de Rafael havia abalado a estrutura da família, mas também exposto as fraquezas que haviam sido ignoradas por muito tempo. Na televisão, reportagens detalhavam como Rafael desviara milhões de reais das contas de Dona Rosa, canalizando o dinheiro para campanhas políticas e propriedades de fachada. Figuras influentes começaram a ser ligadas ao esquema, e uma onda de prisões e investigações seguiu. Ele tinha mais poder do que imaginávamos, comentou Eduardo enquanto assistiam a uma das reportagens. Mas agora tudo está desmoronando. Amanda suspirou. Só espero que a mamãe nunca precise ver essas coisas. Ela já passou por tanto. Dona Rosa, embora mais lúcida a cada dia, ainda lutava para processar tudo o que havia acontecido. Marina passava horas ao lado dela, ouvindo suas reflexões e tentando oferecer conforto. Eu sabia que Rafael era ambicioso, disse Dona Rosa uma tarde, enquanto olhava pela janela. Mas nunca imaginei que ele fosse capaz de algo assim. Ele era habilidoso em esconder a verdade,
respondeu Marina, com um tom compreensivo. Dona Rosa se virou para ela, lágrimas enchendo seus olhos. Eu deveria ter visto isso. Como mãe, era meu dever proteger meus filhos, mas acho que falhei. Marina segurou sua mão. A culpa não é sua, Dona Rosa. Você fez o melhor que pôde com as informações que tinha. Agora é o momento de reconstruir. Mais tarde, Dona Rosa pediu para conversar com Eduardo e Amanda juntos. Os dois se reuniram no quarto dela, onde a matriarca estava sentada em sua poltrona favorita. Quero que saibam que lamento profundamente pelo que aconteceu, começou ela, a voz trêmula. Sei que cada um de vocês carregou suas próprias batalhas e sinto que não estive presente como deveria. Eduardo foi o primeiro a falar. Mamãe, todos nós cometemos erros. Rafael aproveitou as circunstâncias para nos dividir, mas isso não significa que não possamos recomeçar. Amanda concordou. Ele nos manipulou porque sabia onde estávamos vulneráveis, mas agora que ele está fora, podemos tentar reconstruir juntos. Dona Rosa assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês dois são tudo o que me resta. Eu só quero que saibam o quanto eu amo vocês. Os três se abraçaram, e Marina, que observava da porta, sentiu um misto de alívio e satisfação. Apesar da reconciliação interna, o cerco da mídia continuava implacável. Repórteres especulavam sobre o futuro da família Silveira, enquanto figuras políticas envolvidas no esquema tentavam se distanciar de Rafael. Amanda assumiu a liderança na comunicação com a imprensa, divulgando uma nota oficial em nome da família. Os Silveira estão comprometidos com a justiça e com a recuperação do que foi perdido. Não toleramos as ações de Rafael e estamos colaborando integralmente com as investigações. A declaração foi bem recebida, mas Marina sabia que a recuperação da reputação da família levaria tempo. Com tudo o que havia acontecido, Marina pensava em sua próxima etapa. Sua presença na mansão havia sido inicialmente temporária, mas agora ela sentia que fazia parte de algo maior. Uma noite, Amanda a chamou para uma conversa na biblioteca. Você sabe que isso nunca teria sido possível sem você, Marina. Você trouxe luz para a escuridão que tomava conta desta casa. Eu só fiz o que era certo, respondeu Marina modestamente. Amanda sorriu. Talvez, mas nem todos têm a coragem de fazer isso. Gostaríamos que você ficasse, não apenas como cuidadora, mas como parte da nossa família. Marina ficou emocionada, mas pediu tempo para pensar. Naquela noite, Marina encontrou Dona Rosa no jardim, olhando para as flores que começavam a florescer, após semanas de cuidados negligenciados. Parece que o jardim está voltando à vida, comentou Marina. Dona Rosa sorriu. Assim como nós, querida. O semblante de Dona Rosa, embora ainda marcado pelo peso do passado, carregava uma nova esperança. Ela sabia que o futuro seria difícil, mas estava disposta a encará-lo com força e determinação. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do quarto de Dona Rosa, iluminando sua figura sentada na poltrona com uma manta nos joelhos. Ela parecia frágil, mas havia algo de diferente em sua expressão, um brilho de determinação. Marina, ao lado, ajustava os travesseiros no sofá próximo, enquanto Dona Rosa respirava fundo. Marina, querida, começou ela com a voz embargada. Preciso pedir desculpas. Marina parou o que fazia e se virou para a idosa. Desculpas? Por quê? Dona Rosa abaixou o olhar, as mãos enrugadas apertando a manta. Por tudo o que aconteceu nesta casa. Por não ter enxergado o que Rafael estava fazendo. Por não ter protegido Amanda, Eduardo e você quando precisei. Marina se aproximou, sentando-se ao lado dela e segurando suas mãos. Dona Rosa, ninguém pode mudar o passado, mas agora você está aqui, tentando reconstruir o que foi perdido. Isso já significa muito. Os olhos de Dona Rosa encheram-se de lágrimas. Você é mais do que uma cuidadora para mim, Marina. É uma amiga, uma protetora. Nunca poderei agradecer o suficiente pelo que fez. Marina sorriu, com os próprios olhos marejados.
Não precisa agradecer. O importante é que a família Silveira está se unindo novamente. E isso, Dona Rosa, é a verdadeira vitória. Enquanto Dona Rosa enfrentava sua dor e Marina a confortava, Amanda mergulhava no trabalho. Após a queda de Rafael, as finanças da família estavam em um estado caótico. Havia contas a regularizar, propriedades a analisar e um rastro de corrupção que precisava ser desfeito. Com a ajuda de consultores confiáveis, Amanda começou a reorganizar os negócios da família. Sua primeira decisão foi transformar a mansão Silveira em um símbolo de renovação. Vamos abrir as portas da casa para eventos comunitários e caridade, disse Amanda durante uma reunião com Marina e Eduardo. Essa mansão sempre foi vista como um lugar de poder e opressão. Quero que agora seja um espaço de acolhimento. Marina ficou impressionada com a visão de Amanda. Isso pode ajudar a mudar a imagem da família, mas mais importante é uma maneira de trazer algo positivo para as pessoas. Exatamente, concordou Amanda. Já chega de segredos e de tramas nas sombras. Inspirado pela determinação de Amanda e pela coragem de Marina, Eduardo tomou uma decisão importante. Ele se ofereceu para colaborar com as investigações contra Rafael. Sei que isso significa admitir os erros que cometi no passado, disse ele a Amanda e Marina. Mas acho que é a única maneira de realmente seguir em frente. Amanda hesitou por um momento antes de abraçar o irmão. Estou orgulhosa de você, Eduardo. Rafael pode ter usado seus erros contra nós, mas agora você está assumindo o controle. Com o apoio da família, Eduardo começou a trabalhar com as autoridades, fornecendo informações sobre os acordos ilícitos de Rafael e as pessoas envolvidas no esquema. Seu depoimento foi fundamental para prender outros cúmplices e para desfazer parte do legado sombrio que Rafael havia deixado. Meses depois, a transformação da mansão era visível. O ambiente, antes pesado e sombrio, agora tinha vida. O jardim florescia e as portas estavam abertas para visitas e eventos comunitários. Em um desses eventos, Dona Rosa fez um discurso emocionante para os convidados, ao lado de Amanda e Eduardo. Esta casa já foi um lugar de dor e segredos, mas, com a ajuda de pessoas corajosas como Marina, estamos transformando-a em um símbolo de esperança e renovação. Marina, que assistia de longe, sentiu uma onda de orgulho. Ela havia chegado ali como uma cuidadora, mas agora fazia parte de algo muito maior. Naquela noite, enquanto todos se recolhiam após o evento, Dona Rosa chamou Marina para uma última conversa. Sei que você está pensando em ir embora, querida, disse a idosa, olhando para ela com ternura. Mas quero que saiba que, para nós, você sempre será parte desta família. Marina sorriu, sentando-se ao lado dela. Dona Rosa, estar aqui foi uma jornada intensa, mas também transformadora. Ver você e sua família reconstruindo suas vidas é a maior recompensa que eu poderia pedir. E o que você fará agora? Perguntou Dona Rosa. Ainda não sei, respondeu Marina, mas onde quer que eu vá, levarei essa experiência comigo. Enquanto Marina olhava pela janela do quarto de Dona Rosa, vendo a mansão finalmente cheia de vida, ela sentiu que sua missão estava completa. A família Silveira ainda tinha muito trabalho pela frente, mas agora, com união e propósito, eles estavam prontos para enfrentar o futuro. A manhã era tranquila, mas uma sensação de expectativa pairava no ar. A mansão Silveira havia mudado tanto nos últimos meses que agora parecia outro lugar. No entanto, a chegada de um envelope lacrado na portaria quebrou a calmaria. O envelope, sem remetente, era simples e discreto. O porteiro o entregou a Marina, que estava no jardim supervisionando uma entrega de flores para o próximo evento comunitário. Ela franziu a testa ao abrir o envelope e puxar os documentos lá dentro. As palavras escritas em uma folha de papel chamaram sua atenção imediatamente. Vocês acham que tudo acabou? Nem todos os envolvidos foram expostos.
Anexados estavam cópias de contratos e transferências que detalhavam os cúmplices de Rafael, incluindo empresários e políticos locais que ainda não haviam sido implicados nas investigações. Marina sentiu um calafrio. Amanda precisa ver isso agora. Marina e Amanda se reuniram na biblioteca. Amanda examinava os documentos com atenção, enquanto Eduardo, chamado às pressas, olhava por cima do ombro dela. Isso é absurdo, murmurou Amanda incrédula. Há pessoas aqui que nem imaginávamos que estavam envolvidas. E se essa carta for uma armadilha? Perguntou Eduardo, visivelmente preocupado. Marina balançou a cabeça. Os detalhes batem com o que já sabemos. Tudo aqui parece legítimo. Amanda respirou fundo, segurando os documentos. Temos que entregar isso às autoridades. Não importa quem enviou ou por quê. Se houver mais pessoas envolvidas, elas precisam ser responsabilizadas. Eduardo hesitou, mas assentiu. Concordo. Vamos fazer isso juntos. No dia seguinte, Marina, Amanda e Eduardo levaram os documentos à delegacia. O delegado responsável pelas investigações, já familiar com o caso de Rafael, ficou impressionado com a magnitude das novas informações. Isso é exatamente o que precisávamos para conectar os pontos finais, disse ele, enquanto folheava os papéis. Agradeço por trazerem isso. Com esses dados, podemos abrir novos inquéritos e prender os cúmplices restantes. Marina sentiu uma onda de alívio. Finalmente, parecia que todos os envolvidos pagariam por seus crimes. Naquela noite, enquanto o trio retornava à mansão, Dona Rosa os aguardava no salão principal. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, com um sorriso tranquilo no rosto. Amanda me contou o que aconteceu hoje, disse ela, olhando para Marina e Eduardo. Quero que saibam o quanto estou orgulhosa de vocês. Ela se levantou, com a ajuda de Amanda, e olhou diretamente para Marina. Marina, você foi o fio que manteve esta família unida nos momentos mais difíceis. Se não fosse por você, talvez nunca tivéssemos encontrado forças para enfrentar Rafael e tudo o que ele representava. Marina, emocionada, segurou as mãos de Dona Rosa. Fiz o que precisava ser feito, Dona Rosa, mas tudo isso só foi possível porque vocês também decidiram lutar. Dona Rosa assentiu, os olhos brilhando. Você nos ensinou a coragem, e por isso será sempre parte da nossa família. Na manhã seguinte, Marina começou a arrumar suas coisas. Apesar do convite para permanecer na mansão, ela sentia que sua missão estava completa. A família Silveira estava unida e pronta para recomeçar, e Marina sabia que era hora de seguir em frente. Amanda entrou no quarto enquanto Marina dobrava suas roupas. Tem certeza de que quer ir? Perguntou Amanda, a voz cheia de emoção. Tenho, respondeu Marina, sorrindo. Minha jornada aqui chegou ao fim. Agora é a vez de vocês continuarem. Amanda a abraçou. Não importa onde você esteja, você sempre será uma de nós. Horas depois, enquanto Marina partia da mansão, olhou para trás uma última vez. O som de risadas vindo do jardim mostrou que a família Silveira estava finalmente encontrando a paz que merecia. Dona Rosa acenava da varanda, com Eduardo e Amanda ao seu lado. Marina retribuiu o aceno, sentindo uma leveza no coração que não sentia há muito tempo. No caminho, ela refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Havia sido uma batalha difícil, mas as cicatrizes da mansão Silveira agora contavam uma história de superação e renovação. E assim, a cuidadora que chegou como uma estranha partiu como uma heroína, levando consigo um legado de esperança e coragem. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Conta pra gente sua opinião nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. E não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para dar aquele apoio e se inscrever no canal. Até a próxima!